Salmo de número 6. Vamos lá, meus queridos, abram as suas Bíblias. Salmo de número 6. Abram lá, por favor. Mais um salmo do rei Davi, né? O grande rei Davi. Ele escreveu esse salmo e parece que ele escreveu regado com muitas lágrimas. Nós veremos isso, com muitas lágrimas. Salmo de número 6, e baseado nisso, eu quero falar nessa noite sobre como recorrer à misericórdia de Deus. Porque aqui, vocês verão Davi recorrendo à misericórdia de Deus. E nós também necessitamos da misericórdia de Deus. Vamos lá, Salmo de número 6. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, vamos orar. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é poderosa e ao mesmo tempo consoladora. Fala, Senhor, a cada coração dos meus irmãos que estão aqui nessa noite e daqueles que nesse momento estão assistindo. Toca, Senhor, de maneira sobrenatural, através da Tua palavra, e ajuda-me, Senhor, a ser fiel. Ajuda-me a ser fiel às Escrituras, ó Deus. E que o Espírito Santo possa iluminar cada mente, cada coração, para que possamos entender a Tua vontade. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, uma pequena visão geral. Eu sei que vocês já estão craques no livro de Salmos, né? Eu espero que você tenha lido, esteja lendo na sua casa o livro de Salmos. Você sabe que Salmo tem vários autores, né? Moisés, Davi, que é a maioria, Salomão, os filhos de Corá, os filhos de Asaf, Etã, o Ezraíta e vários autores desconhecidos. Vocês sabem também que os Salmos eles foram escritos desde o ano 1440 até o ano 400 antes de Cristo. Então foram 1000 anos de composição. Qual é o propósito do livro de Salmos? Você já descobriu? O livro de Salmos foi escrito para prover para Israel uma coletânea de cânticos para adoração adequada para diversas situações. Então, a maioria dos salmos são orações que foram transformados em hinos de louvor a Deus, e os judeus eles tinham esse costume de cantar os salmos no culto público, que é coisa maravilhosa, meus amados.
Agora preste atenção, o Salmo 3 até o Salmo 7, esses salmos são conhecidos como o Diário de Davi. Por quê? É nesse diário, que se transformou em salmos, que Davi ele registrou as maiores crises da alma dele. Eu não sei se você tem esse costume de escrever em diário, mas muitos que têm esse costume acabam colocando as suas maiores angústias, as suas maiores alegrias. E é isso que Davi fez através da inspiração do Espírito Santo. O Salmo de 3 a 7 retratam as angústias e as tristezas de Davi. Esses salmos retratam as consequências dos pecados de Davi, porque Davi, ele pecou contra Deus, ele sofreu muito, as consequências dolorosas. Esses salmos retratam como o relacionamento de Davi foi restaurado. O relacionamento dele com Deus foi restaurado. Davi foi um pecador? Sim. Ele fez coisas terríveis, demais. Mas Davi se arrependeu. E ele se colocou diante de Deus. E nós aprendemos nesses salmos os arrependimentos de Davi. Pois bem, o Salmo 6, eu quero trabalhar com vocês o Salmo 6 e o contexto do Salmo 6. Este salmo é um lamento pessoal. Como acontece em muitos lamentos, no final o salmista expressou a sua confiança no Senhor. A motivação original para o salmo talvez tinha sido uma séria enfermidade que Davi estava sofrendo aqui. Nós vamos ver isso. Parece que ele estava doente devido às suas lutas e seus pecados. Esse salmo é um dos 7 salmos chamados salmos penitenciais. Por exemplo, o Salmo 32, 38, 51, 102, 130 e 143 são os salmos penitenciais. O que é salmo penitencial? É quando o salmista ele se coloca diante de Deus em grande crise, em grande sofrimento. Nos salmos de penitência, Davi descreve seu arrependimento depois da comunhão com Deus interrompida por pecados praticados e seu retorno a essa comunhão. Então, nesse salmo está muito bem escrito sobre essa situação. Esse salmo também, para você entender o contexto, quando Davi escreveu esse salmo, provavelmente foi escrito quando o rei Davi teve que fugir de Jerusalém por causa da rebelião nacional que seu filho Absalão havia promovido para ocupar o seu reinado. Lembre-se, Absalão, filho de Davi, ele se levantou contra o pai. Ele conseguiu influenciar todo o povo de Israel a ponto de levantar um motim contra o próprio pai, e Davi teve que fugir. Davi, em vez de guerrear contra o próprio filho, ele fugiu. E aí Absalão ocupou o trono de Davi durante um tempo. Agora, mantenha a Bíblia aberta. Olha o título no Salmo 6. Tem algumas Bíblias que têm esse título, outros não. O título é o seguinte: Ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. E algumas Bíblias têm esse título. Aparece aqui uma nova direção musical, literalmente, de 8 cordas, indicando uma harpa de 8 cordas, né? A harpa era um instrumento muito usado naquela época, ou também, essa expressão indica uma oitava abaixo, é uma nota. Por quê? Era uma melodia mais grave para acompanhar essas letras de profundo lamento. Então tinha alguns hinos que a sua melodia era um profundo lamento. E esses salmos penitenciais, que eram tocados com harpas de 8 cordas, e através dessa nota, uma oitava abaixo, mostrando, né, a gravidade, através da música, a gravidade dos pecados de Davi. Pois bem, como eu falei, Davi aqui, ele está expondo o seu coração. Ele está expondo as suas crises que o afetaram, tanto no corpo como na alma. Nós veremos isso. Mas olha só, nesse salmo, eu quero destacar 3 pontos. 3 ações de Davi que vai nos ajudar a entender muito
a como recorrer à misericórdia de Deus. Então, na minha explicação, eu vou apresentar para vocês esses 3 pontos que está no texto sagrado. Mas antes disso, o Salmo 6, ele tem uma ideia central. Toda vez que você ler um texto bíblico, ele tem uma ideia central. Qual é a ideia central do Salmo 6? É o seguinte: uma enfermidade ou inimigos do salmista, ou ambos, o levaram a suplicar pela misericórdia de Deus, da qual irrompe uma expressão de fé inabalável. Essa é a ideia central. Uma enfermidade e os inimigos de Davi o levou a buscar a misericórdia de Deus. E esse salmo, ele tem 3 temas principais. Quando você o lê, você o percebe muito bem. 3 temas. Primeiro, o sofrimento do salmista. Vocês vão perceber que esse salmo foi escrito debaixo de muito sofrimento. Talvez vocês perceberam na leitura. Segundo, a graça é favor imerecido. Deus ajuda Davi com a sua graça, mesmo Davi não merecendo nada. E terceiro, a disciplina de Deus é expressão de amor, porque vocês verão que nesse salmo, Deus estava disciplinando Davi. É o que Deus faz até hoje, e eu vou explicar para vocês. Pois bem, vamos andar pelos 3 pontos do texto. O primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês é a alta humilhação de Davi diante de Deus. A alta humilhação de Davi diante de Deus. Olha o verso 1 comigo. Agora acompanhe comigo, por favor. Mantenha a Bíblia aberta ou bem ligada. Porque no verso 1 ele já começa dizendo assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Olha as 2 expressões que ele usa: ira e furor. Davi não pede para passar ileso pelo castigo divino, mas que Deus amenize a disciplina com misericórdia. Sabe o que estava acontecendo com Davi aqui? Ele estava sendo castigado por Deus. Ele estava sendo disciplinado por Deus. A pergunta é: por quê? Davi estava sendo disciplinado por causa de seus pecados. Vamos lembrar um pouco? Davi havia adulterado com Batseba. Lembre-se que Davi, ele era polígamo, ele tinha várias esposas, várias concubinas, e não contente, ele cobiça a mulher do próximo. Ele cobiça Batseba, e ele faz de tudo para se deitar com Batseba, influenciando ela a um estado de adultério. O rei Davi, o grande rei Davi, adulterou. E aí Deus o estava disciplinando, porque é isso, meus amados, que Deus faz ainda hoje. Deus, ele disciplina os seus filhos para o nosso bem, Qual foi o pecado do rei Davi? O planejamento da morte de Urias, esposo de Batseba. Como o rei Davi, ele era um estrategista de guerra, o que ele faz? Ele manda uma carta para Joabe, pedindo para Joabe, o general do exército israelense, que colocasse Urias lá na linha de frente, na linha mais perigosa, e recuasse com as tropas e o deixasse sozinho para que ele fosse morto. O rei Davi planejou a morte de Urias, usando a sua mente para a maldade. Esse foi o pecado do rei Davi e Deus o estava disciplinando. Qual foi o pecado de Davi? As mentiras. E quantas mentiras? Uma das mentiras de Davi foi o seguinte: ele pediu para chamar Urias de volta da guerra, e ele fez de tudo para que Urias se deitasse com a esposa dele, porque o rei Davi, nessa altura, ele já tinha descoberto que Batseba estava grávida dele. Então, para esconder essa gravidez, ou para tentar colocar na conta de Urias, ele fez de tudo. Ele influenciou Urias para que se deitasse com Batseba, inventando algumas mentiras. Mas Urias, como soldado fiel, ele não aceitou essa condição e falou: como assim, Senhor? O meu povo está em guerra e tu queres que eu vá para casa me deitar com a minha esposa? Não, até a arca da aliança está em guerra, isso não é justo. E ele, como soldado, ele não fez o que o rei queria. Ele usou mentira. Então, gente,
diante desses pecados e de tantos outros, Deus estava disciplinando o rei Davi, e o rei Davi fala assim: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele estava sentindo a repreensão de Deus. Mas olha o verso 2, quando diz assim: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Olha só a intensidade da disciplina de Deus na vida de Davi. Davi, ele estava sentindo alguma coisa no corpo. Davi, ele estava tendo algum problema físico, não sabemos. Não sabemos. De tal maneira que a palavra debilitado, ele pode ser traduzido como fraco, como desfalecendo. Ela tem uma ideia de uma flor que está secando, uma planta que está secando. E ele estava sentindo de tal maneira que no texto ele fala dos seus ossos e dos seus olhos, como um problema físico. Alguma coisa estava acontecendo com Davi e ele estava sentindo como se fosse a disciplina de Deus, e isso estava causando efeitos no físico do rei Davi. A gente precisa entender que no pensamento dos hebreus naquela época, pecado e enfermidade andavam juntos, né? Na antropologia do Antigo Testamento, essa referência sugere uma metáfora da aflição do ser. Então, o judeu, ele tem uma visão holística do ser humano. Então, na cabeça do hebreu é o seguinte: se ele estava enfrentando alguma enfermidade, muitas vezes essa enfermidade estava associada ao pecado. Assim o hebreu pensava naquela época. Sabemos que hoje não. Hoje há questões separadas, né, sobre enfermidade. Há enfermidades que é fruto de pecado. Há enfermidades que é contingência da raça humana, porque nós fomos afetados com o pecado de Adão e Eva. Mas na cabeça de Davi funcionava assim: Senhor, eu estou sentindo na pele, eu estou sentindo nos ossos, eu estou definhando, eu estou desfalecendo. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sei que o Senhor está me disciplinando por causa dos meus pecados. Por causa dos meus pecados. E ele começa a se humilhar diante de Deus. E quando ele fala minha alma, as palavras no original hebraico apontam para as emoções altamente perturbadas do seu ser em geral. E são muito semelhantes àquelas que Jesus pronunciou lá no jardim do Getsêmani. Então olha só, além dele falar dos ossos, algum problema nos ossos, além dele falar que ele estava definhando, ele falou da alma dele. Provavelmente o rei Davi, ele estava com algum problema emocional também. Além do problema físico, ele também estava com um transtorno emocional por causa dos seus pecados. E por causa e ele entendeu tudo isso como disciplina de Deus. É por isso que no verso 3 ele diz assim: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? No verso 2, ele fala do físico dele, dos ossos. No verso 3, ele fala da alma perturbada. Essa é a mesma sensação que Jesus sentiu no jardim do Getsêmani, quando ele falou assim: olha, a minha alma está profundamente triste, porque ele sabia que ia ser preso, ia ser crucificado. Então, o que Davi está mostrando aqui é o efeito do pecado em nossas vidas. E ele clama pela misericórdia de Deus: eu estou desfalecendo, está acontecendo algo comigo nos meus ossos. E outra, a minha alma está perturbada, eu não aguento mais, tem misericórdia de mim. Até quando? Esse até quando é uma expressão de angústia que significa simplesmente: até quando permitirás este sofrimento que continue? Quando ele fala até quando, ele não está cobrando a Deus, e ele não está murmurando contra Deus. O que é murmuração? É uma reclamação descabida contra Deus. Ele sabia que merecia aquela disciplina, mas quando ele fala até quando, ele está dizendo mais ou menos assim: Senhor, até quando vai meu castigo? Até quando vai essa penalidade? Eu sei que mereço, mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí no verso 4, olha o que ele diz:
Volta-te, Senhor, socorre-me, salva-me por tua graça. Algumas traduções na palavra socorre-me tá, livra minha alma. E a palavra graça no hebraico, gente, ela tem algumas variações. Algumas traduções está benignidade e outras traduções está amor leal. E quando ele usa a expressão volta, Senhor, é uma metáfora que sugere que Deus havia se afastado do salmista, que Davi sentia, que Davi não estava sentindo a presença de Deus. Esse é o problema do pecado. Esse é o problema que nós enfrentamos algumas vezes, parece que Deus está longe. Parece que nós não sentimos mais a presença de Deus, por isso que ele fala, volta-te, Senhor. Não é que Deus está longe, mas ele se sentia assim. Ele estava com a alma perturbada. E ele fala da graça, salva-me por tua graça. O termo hebraico, assim traduzido, resume todo o zelo pelo qual Deus se liga a Israel e a Davi por meio da sua aliança. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu tenho uma aliança contigo, foi o Senhor que me escolheu para ser teu filho, para ser o rei de Israel. Davi tinha uma aliança com Deus. E quando ele se coloca diante de Deus, ele fala, salva-me por tua graça. A tua graça, por mais que eu não mereça. Por mais que eu não mereça. E socorre-me, socorre-me. Olha o verso 5. Aí ele diz assim, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Esse é o verso mais difícil do Salmo para interpretar. Então tem paciência comigo que eu vou explicar. Tá ok? Nos Salmos existe essas palavras, morte, sepulcro. Essa palavra no hebraico é Sheol ou Seol. Essa palavra ela pode ser traduzida como sepulcro, sepultura, túmulo, morte, abismo e inferno. Tá? Ela tem essa variedade de tradução. Então a gente precisa entender o texto para poder fazer a tradução certa, segundo o significado do texto. Mas é o seguinte, a linguagem usada no verso 5 aqui não significa aniquilação, mas a incapacidade de participar temporariamente das ofertas públicas de louvor. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer porque eu quero estar vivo para te louvar. Para te louvar. Davi talvez tenha dado a entender que os mortos não louvam a Deus entre os vivos. Isso não acontece. Um morto louvar a Deus entre os vivos. Ou talvez estivesse se referindo à morte da perspectiva do corpo. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que o rei Davi não está se referindo aqui? Ele não está se referindo à aniquilação da alma. Por exemplo, morreu, acabou. Como acreditam os ateus. Ah, Senhor, morreu, acabou. Não é isso que o rei Davi está se referindo aqui. Outra coisa que o rei Davi não está se referindo, o sono da alma. O que é o sono da alma? É uma doutrina que diz o seguinte, que quando uma pessoa morre, o espírito fica dormindo, junto com o corpo. Nós não cremos nessa doutrina, pelo contrário, nós a consideramos como uma heresia. Uma heresia. Mas o que nós precisamos considerar quando o rei Davi diz assim, os mortos não têm recordação de ti? Primeiro, nós precisamos considerar o estado das emoções abaladas de Davi. Existem muitos sentimentos atrás das palavras. E o rei Davi dizia aqui, ele estava com a alma perturbada. Então nós precisamos considerar a situação emocional do rei Davi. Mas segundo, que nós precisamos considerar o conhecimento incompleto sobre vida após a morte. Olha só, Davi, ele não tinha o mesmo conhecimento que eu tenho e que você tem sobre vida após a morte. Os hebreus no Antigo Testamento, eles não tinham muito claro na cabeça deles a doutrina da vida após a morte. Eles não tinham. No Antigo Testamento, os hebreus, eles acreditavam mais na doutrina da ressurreição. O que é isso? Que o corpo um dia vai ressuscitar. O Novo Testamento ensina isso. Mas os hebreus, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o rei Davi, eles não tinham conhecimento completo sobre quando uma pessoa morre, aonde vai o espírito da pessoa. Eles não tinham isso. Essa doutrina, ela é muito mais esclarecida no Novo Testamento. Você está entendendo? Então é por isso que ele fala isso, Senhor,
os mortos não vão ter recordação de ti. Porque ele ainda não tinha esse conhecimento exaustivo que nós temos. Por exemplo, você quer ver uma coisa? A doutrina da vida após a morte. O Antigo Testamento só dá alguns sinais, mas essa doutrina é desenvolvida no Novo Testamento. A doutrina da Trindade. No Antigo Testamento, existem alguns sinais da doutrina da Trindade, mas essa doutrina ela é muito mais expandida no Novo Testamento. Então nós precisamos entender a cabeça do homem em seu tempo. Em seu tempo. No entanto, o que eu quero que você entenda? Que aqui o rei Davi não estava dizendo que quando uma pessoa morre se esquece de Deus. Não é isso. Ele estava dizendo o seguinte: eu quero estar vivo para te louvar. Porque ainda ele não tinha um conhecimento tão amplo sobre vida após a morte. Porque o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz na sua totalidade? Que se uma pessoa morrer hoje, o espírito dessa pessoa vai para algum lugar. Aí Jesus classifica esses lugares de céu ou inferno. O céu é o lugar dos remidos, dos discípulos. O inferno é um lugar de sofrimento de todos aqueles que não seguiram a Jesus. Tá? Esse conhecimento que nós temos, o rei Davi não tinha de maneira exaustiva. Deu para entender? Ficou claro a explicação? Mas vamos para o segundo ponto do texto. O desabafo de Davi com Deus. Olha o verso 6, está escrito assim: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Tem uma tradução que diz assim: estou exausto. Estou exausto. Aqui Davi, ele já tinha perdido o seu sono. Lembra que no Salmo 4 ele falava que dormia muito bem. Em paz me deito, em paz me deitarei. No Salmo 6 ele perde por completo o sono. E ele faz da sua cama uma piscina de lágrimas. Já aconteceu isso com você? Parece que a cama virou um banhado, uma piscina de lágrimas. Numa linguagem poética, o rei Davi descreve o quanto ele chorava de angústia e expressa o seu sentimento através da oração. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu passei a noite inteira chorando. E a minha cama parece que ficou alagado com as minhas lágrimas. O verbo hebraico inundar significa nadar. Portanto, fornece essa metáfora exagerada. A noite toda faço a minha cama nadar. Agora, só lembrando que a cama, o leito, só os ricos tinham naquela época. As pessoas mais pobres dormiam em esteira em Israel. E eu estava vendo a cama era de pedra, gente. Era uma cama assim, de pedra, eles colocavam algumas coisas para ficar fofa. E é nessa cama que Davi está dizendo assim: olha, eu chorei a noite inteira. Olha o verso 7. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Tem uma tradução que diz assim: de tristeza os meus olhos ficaram amortecidos pela mágoa. O rei Davi estava totalmente magoado, ferido por causa dos seus opositores, por causa do seu próprio filho, e ele estava magoado consigo mesmo por causa dos seus pecados contra Deus. Aqui Davi expressa a sua tristeza produzida pela hostilidade dos seus adversários. Terceiro ponto do texto: a brusca mudança na disposição de Davi. Olha o verso 8. Ele diz assim: apartai-vos de mim, afastem de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Aconteceu alguma coisa aqui com Davi. Aconteceu alguma coisa. Das suas dores físicas, do seu lamento emocional, há uma brusca mudança no seu ser que ele começa a buscar a Deus. Primeiro ele fala sobre os seus inimigos: afastem-se de mim, apartai-vos de mim. Por quê? Os seus opositores, à semelhança dos amigos de Jó, estavam dizendo para Davi que ele estava doente por causa dos seus pecados. E ele dizia: apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? É perversidade. É pegar a lei de Deus, as ordens de Deus e perverter. E Davi está dizendo: aparte-se de mim, afastem de mim, todos vocês.
E aí ele diz o seguinte: porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Olha que mudança, da dor, do choro. Olha a convicção do rei. O Senhor ouviu o meu lamento. Eu passei sim a noite inteira chorando, mas o Senhor me ouviu. Olha o verso 9, ele diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Olha que lindo esse rei, esse homem de oração. É um homem que sofre por causa dos seus pecados. É um homem que está sendo disciplinado por causa dos seus pecados. É um homem que está sofrendo algum tipo de enfermidade no corpo. É um homem que está emocionalmente abalado por causa dos seus pecados. Mas daí, ele ora. Ele busca Deus em oração. Aqui o rei Davi descreve o seu relacionamento sendo restaurado por Deus e expõe a sua convicção de que Deus o ouve e que Deus o perdoou. Amém, gente? Aqui o relacionamento de Davi estava sendo restaurado por Deus, por Deus. Aí no verso 10, ele termina assim, né? Termina bravo, né? Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Tem uma tradução que diz assim: sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Você precisa entender isso também no Antigo Testamento. Isso aqui é chamado de as maldições no livro de Salmos. É quando os servos de Deus, eles amaldiçoavam os seus opositores, né? E aqui o rei Davi está dizendo mais ou menos assim: olha, aquilo que eu enfrentei, que os meus inimigos possam enfrentar também. Eu fiquei totalmente aterrorizado, abalado, que os meus inimigos também sejam envergonhados, porque Deus está comigo. Então Davi deseja que seus inimigos ficassem emocionalmente abalados, como ele havia se encontrado antes. É estranho o que eu vou dizer para vocês agora, mas é verdade. Davi, gente, ele não era cristão. Ele ainda não tinha aquela ideia ensinado por Jesus no Novo Testamento, que nós deveríamos o quê? Orar pelos nossos inimigos. A lei que operava no Antigo Testamento qual que era? Dente por dente, olho por olho. Era isso que predominava. Então, quando eles diziam essas palavras duras, era baseada nisso. Mas olha só, o pastor Charles Spurgeon, pregando esse texto, ele comenta algo que nós precisamos sempre lembrar. Ele pregou assim, ele falou assim: os romanos tinham o costume de dizer: os pés da divindade vingadora são calçados com lã. Com passos silenciosos, a vingança se aproxima de sua vítima e repentino e esmagador será o seu golpe destruidor. Fosse isso uma imprecação, deveríamos nos lembrar de que a linguagem da antiga dispensação não é a mesma da nova. Oramos por nossos inimigos, não contra eles. Mas no Antigo Testamento era assim que se processava. Eram as maldições do Antigo Testamento, quando o povo de Israel era esmagado, eles proferiam essas maldições para que o opositor também sofresse. Mas não é mais assim quando nós chegamos no Novo Testamento. Amém? Olha só, aplicação. Eu quero fazer uma aplicação em cima dos 3 pontos que eu separei do texto. Uma aplicação. Como isso nos ajuda hoje? Como nós, como Davi, podemos recorrer à misericórdia de Deus? Olha só, vamos lembrar do ponto. A auto-humilhação diante de Deus. Davi, ele se humilhou diante de Deus. Davi, ele não ficou justificando os seus pecados. Ele não ficou culpando o outro pelos seus pecados. Ele se humilha diante de Deus, amados. É isso que nós precisamos fazer. Humilhe-se diante de Deus e peça perdão. Humilhe-se, como Davi. Humilhe-se diante de Deus e diga: Senhor, eu sou pecador. Eu sou um miserável pecador, eu não mereço. Eu me escondo atrás das minhas éticas, da minha moralidade corrompida.
Eu mereço sim a sua disciplina, porque eu sou o teu filho e preciso ser corrigido, mas Senhor, eu estou aqui nessa noite me humilhando diante de Ti e pedindo perdão. É isso que o rei Davi fez, é isso que nós precisamos fazer. Humilhe-se diante de Deus, mediante a disciplina de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você não saiba disso, porque ainda você não passou. Deus, Ele disciplina ainda hoje. Como um pai que não é omisso, Deus é um pai que não é omisso, nem negligente. Ele é um pai que é amor, mas que é justo e santo. E se ele precisar disciplinar o seu povo, ou disciplinar os seus filhos, ele o fará. E aí Deus, ele usa variadas varas de correção. Qual foi a vara de correção que Deus usou aqui contra Davi? O próprio filho de Davi, que se levantou contra ele. O próprio povo de Israel, que se levantou contra ele. E Deus usou toda essa circunstância para mostrar para o Davi o seguinte: Davi, eu estou te corrigindo, porque você se afastou de mim. Eu vou te disciplinar. Aí, o que aprendemos com Davi? Quando nós somos disciplinados por Deus, não adianta blasfemar, não adianta reclamar. Nós temos é que nos humilhar mesmo e dizer: Senhor, eu estou errado, eu preciso ser corrigido, eu preciso. E isso é tão especial que Tiago, capítulo 4, a partir do verso 8, olha só o que Tiago, irmão de Jesus, escreveu. Ele escreveu assim: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É isso. Aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exalta. Aquele que não se humilha diante de Deus, Deus o abate no mais profundo poço. É isso que Deus faz, ainda hoje. Então olha só, humilhe-se diante de Deus. Aquele que alcança a misericórdia de Deus são aqueles que se humilham diante de Deus. Isso é tão importante que o escritor aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 5, olha só que ele escreve para o povo de Deus, para o povo de Deus. Ele escreveu assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos. Aí o escritor, ele usa o livro de Provérbios, capítulo 3. Ele escreveu assim: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem Ele aceita. Quem diz que Deus não castiga? É lógico que Deus castiga. Nós somos filhos, não somos bastardos. E Ele corrige aquele que Ele aceita como filho. Ele corrige aquele a quem Ele ama. Isso não é lindo? Não é isso que nós fazemos com nossos filhos? Ou deveríamos fazer? Deus, Ele corrige os seus filhos porque Ele o ama. Ele ama os seus filhos. Mas daí aprendemos com Davi que diante desse amor, nós precisamos se humilhar diante da correção amorosa de Deus. É por isso que certa vez um cristão, ele escreveu a seguinte frase: o arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. É isso. O arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. É isso que Deus faz conosco. Quando nós nos humilhamos, Deus nos reforma porque outrora estávamos deformados e Deus nos reforma para a glória dele. Amém? É assim que se alcança a misericórdia. Não é reclamando e murmurando, é se humilhando diante da poderosa mão de Deus. Segundo ponto que eu trabalhei e que eu quero trazer como aplicação: o desabafo com Deus. O desabafo. Ore
e conte a Deus as crises que mais lhe têm feito derramar lágrimas. Ore, chore diante de Deus, derrama-se diante do Senhor. Faça como Davi, ele orou e chorou a noite inteira, clamando pela misericórdia de Deus. Faça a mesma coisa. Ou, quem sabe você já tem feito isso. Você já está há dias fazendo isso, chorando diante de Deus e orando: Senhor, tem compaixão de mim. Ore e chore, expondo as suas fraquezas, as suas crises e as suas enfermidades. Qual é a sua crise? Coloque diante de Deus, Deus sabe. Qual é as suas fraquezas? Todos nós temos fraquezas, todos nós pecamos. Coloque diante de Deus. Quais são as suas enfermidades? Né? Eu sei que muitos de nós, e muitos de vocês, e quem está nos assistindo, convive com enfermidades, e isso é natural. Faz parte da vida humana. Mas coloque isso diante de Deus. Deus, o Senhor sabe das minhas limitações físicas. O Senhor sabe das minhas dificuldades emocionais. Mas eu confio em Ti. Eu confio na Tua misericórdia. Misericórdia. Jesus, em Mateus 5,4, ele falou assim nas bem-aventuranças: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E choro aqui no contexto das bem-aventuranças é choro pelo pecado, pelo próprio pecado, e choro pelo pecado dos outros. E Jesus está dizendo: bem-aventurado é aquele que chora por si mesmo e que chora pelos outros. Esses serão por Deus consolados. Então chore, ore, chore, que tu serás consolado por Deus. Por Deus. Amém? Por Deus. Por exemplo, tem uma expressão que eu já ouvi de um cantor uma vez, que quando nós choramos, nós estamos regando a nossa fé. Quando nós choramos, nós estamos regando a nossa fé em Deus, e Deus vê as nossas lágrimas. Foi isso que Deus falou para o rei Ezequias, lá em Isaías 38,5, quando Deus falou assim para o rei Ezequias: eu vi as tuas lágrimas. Eu vi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Quem sabe nessa noite Deus está ouvindo a sua oração e vendo as suas lágrimas. Sabe por quê? Porque Ele tem misericórdia de você. E como disse uma vez um pastor puritano, as lágrimas de Davi eram música aos ouvidos de Deus. As lágrimas de Davi eram música para os ouvidos de Deus. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo sente, e Ele sabe o quanto nós precisamos da misericórdia dEle. Então, desabafe com Deus, ore, chore e o busque. Amém? Terceiro e último ponto que eu uso como aplicação: a brusca mudança na disposição de Davi. A brusca mudança, isso é, tenha convicção mesmo diante da oposição. O rei Davi, ele teve tanta convicção que ele falou assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não quero saber do comentário de vocês. Eu não quero saber da calúnia de vocês. É lógico que Davi, ele deu brecha, né? Ele deu munição para o inimigo falar. Mas mesmo assim ele está dizendo: olha, eu não quero saber daqueles que praticam iniquidade, que querem viver longe de Deus, porque Deus me ouve. Eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho pacto com Deus, Deus me ouve. Essa é a brusca mudança que tem que ter na nossa disposição também. É saber que Deus nos ama e que Ele nos ouve. Que Ele nos ouve. Tenha convicção de que Deus nos ouve. É por isso que Davi diz: olha, o Senhor, Ele ouviu o meu lamento. Ele ouviu a minha oração. É isso, convicção. Convicção é uma brusca mudança na nossa disposição. Nós podemos até ficar maus por causa dos nossos pecados, podemos até ficar maus por causa da disciplina de Deus, mas chega um momento que isso muda. Isso muda dentro de nós e passamos a ter convicção de que Deus está conosco e que Ele ouve a nossa oração. Amém?
Essa é a convicção que Davi tinha, que nós precisamos ter hoje em dia. E no verso 10, Davi deixa bem claro que passarão vergonha aquele que nos deseja o mal. Lógico que nós não podemos ficar de camarote para assistir isso. Mas a Bíblia fala que aquilo que o homem planta é o que ele vai colher. Então aqueles que desejam o mal, de alguma forma vai passar vergonha um dia, por causa da sua maldade. Mas mesmo assim, gente, o bom é sentir a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. É assim que se recorre à misericórdia de Deus. Se humilhando diante dele. Não se justificando. Não se defendendo. Mas se humilhando. Senhor, eu estou entendendo a tua disciplina. Eu mereço essa disciplina, mas eu conto com a tua graça, com a tua misericórdia. Desabafando com Deus. Desabafando, rasgando o peito e colocando diante de Deus as suas angústias, encharcadas pelas tuas lágrimas. E tendo uma brusca mudança na disposição, dizendo: Senhor, eu sei que estás comigo, eu sei que tu ouves a minha oração. Isso é relacionamento que foi restaurado. Eu termino com algumas perguntas para você refletir, porque talvez já aconteceu ou está acontecendo com você. Primeira pergunta: você se lembra de uma ocasião em que não conseguiu dormir por causa do medo, da tristeza ou da culpa? Você se lembra? Não conseguiu dormir por causa do medo, da tristeza ou da culpa. É assim que Davi estava se sentindo quando ele escreveu o Salmo 6. Segunda pergunta: você se lembra de um período em que os problemas da vida esgotaram as suas forças emocionais, espirituais e físicas? Você lembra? Quando você passou a noite em claro, esgotado, esgotada, sem força emocional, totalmente abalado, totalmente abalada, espiritualmente abalado, pensando que Deus estava longe, e fisicamente afetado, com dores. É isso que aconteceu com Davi quando ele escreveu esse salmo. E quando isso aconteceu com você, qual foi a sua reação? O que você fez diante dessa crise? Pois bem, no Salmo 6 que nós estudamos nessa noite, o Salmo 6 fornece uma ligação com nossa dor, que é comum à condição humana, e a certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. Amém, gente? Então lembre-se do Salmo 6 e busque, recorra à misericórdia de Deus. Vocês entenderam? Então ore comigo. Vamos buscar a misericórdia de Deus nesse momento. E vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. E nós recorremos à tua santa misericórdia. Renova a nossa vida e restaura-nos para a glória do Senhor. E mesmo diante da tua disciplina, ó Pai, ajuda-nos a ter sabedoria para entender que o Senhor está nos corrigindo para o nosso bem e para a glória do teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E contempla, Senhor, as nossas lágrimas e as nossas orações, pois nós confiamos em Ti e a nossa esperança está no Senhor. Nós oramos, ó Deus, e entregamos a Ti as nossas vidas e as nossas angústias. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém